Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da AICEP. Sr. Presidente, nós olhamos para o seu plano estratégico numa perspectiva de verificar se ele cumpre ou não cumpre aquilo que são as grandes linhas de política externa portuguesa. Se quiser, nós temos nas linhas externas portuguesas, nas linhas de política externa portuguesa, um triângulo de 4 lados. Temos o lado das relações atlânticas, temos o lado das relações atlânticas, temos o lado da Europa e temos o lado das nossas relações no âmbito da língua portuguesa, e depois temos uma ligação a estes 3 lados que tem a ver com a diáspora e com a presença de Portugal no mundo. Ora, e esta é talvez a inovação recente da concretização da política externa portuguesa introduzida pelo Ministro Augusto Santos Silva neste mandato. E quando nós olhamos para o plano estratégico que a AICEP nos apresentou, nós verificamos que os mercados Europa, Estados Unidos e Brasil continuam a ser os elementos centrais desse mesmo plano estratégico. Ou seja, temos os Estados Unidos, temos a Europa e o Brasil como elementos permanentes da ação da AICEP, numa perspectiva de continuidade daquilo que tem vindo a ser desenvolvido. É claro que nós temos também, para além disto, novas áreas. Quando o Sr. Deputado Paulo Neves fala na Rota da Seda, eu gostaria de dizer que Portugal esteve na pré-Rota da Seda. Porque se Portugal é hoje um país onde o investimento chinês já chegou para comprar quase toda a EDP, já chegou para comprar uma parte significativa da REN e já chegou para comprar seguros em Barda e até uma parte de sistema financeiro, nós já tivemos a Rota da Seda antes mesmo dela ser concretizada num grande projeto de investimento e geopolítico que se quer afirmar através dessa designação, recuperando um conceito histórico. Mas, Sr. Presidente, nós também temos no seu plano estratégico circunstâncias como a identificação da China, circunstâncias como a identificação de outros mercados tradicionais, designadamente no Norte de África e no Mediterrâneo. Até temos circunstâncias de identificação de um mercado tão improvável, mas que está lá relacionado com a Irlanda. E essas são questões muito relevantes para nós percebermos que há questões que às vezes nos parecem pouco pensadas, mas que são muito pensadas. Ou seja, quando o Reino Unido sai da União Europeia, quando a Irlanda é a frente avançada de investimento e de presença de empresas dos Estados Unidos na Europa, e Portugal tem uma leitura destas circunstâncias, encontrando na Irlanda um mercado que pode ser potencialmente favorecedor do nosso espaço económico, a verdade é que está correta essa opção. Mas, regressando aos 3 universos da ação da AICEP, eu gostaria de meter às questões das exportações. O Sr. Presidente já referiu 2025, não é novidade nenhuma, até porque em várias circunstâncias, quer o Sr. Primeiro-Ministro, quer o Ministro da Economia, quer o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Secretário de Estado da Internacionalização, tem vindo a referir como uma marca possível, como uma data possível para nós atendermos, tentarmos atingir aqueles 50% que toda a gente fala, mesmo que às vezes não sabe o que diz, e portanto, nessas circunstâncias, eu acho que as exportações portuguesas têm vindo, não só de agora, é preciso dizê-lo, ou seja, também o Governo anterior fez um esforço muito significativo no universo das exportações, que temos vindo a concretizar e a consolidar, e este ano nós temos o melhor ano das exportações para Portugal, e isso é muito vantajoso. Por outro lado, nós temos também o investimento estrangeiro em Portugal, e essa circunstância é uma circunstância muito relevante. Quando nós falamos na Auto-Europa, nós falamos num mundo que já não existe. E é preciso que nós saibamos que esse mundo já não existe para nos podermos posicionar relativamente à captação de investimento estrangeiro. Hoje, as cadeias de valor estão pulverizadas. Hoje nós temos realidades relativamente à posse, digamos assim, da decisão estratégica completamente diferentes. Hoje nós temos a implicação dos países relacionados com mecanismos que têm a ver, por exemplo, com a sustentabilidade ambiental e com as exigências de produção e com questões relevantes como seja, por exemplo, o dumping de natureza salarial, que são muito importantes. E nós não queremos, em Portugal, concorrer
com baixos salários. Portanto, é preciso perceber que os investimentos que nós temos que trazer para Portugal não podem ser todos os investimentos que nos apareçam à porta, têm que ser investimentos que nos mantenham e que nos afirmem e que nos façam crescer no espaço da União Europeia onde queremos estar. E por aí nós também temos que ver esse mesmo caminho que tem vindo a ser desenvolvido, foi desenvolvido pelo Dr. Basílio Horta, foi desenvolvido pelo Frasquilho e é agora desenvolvido por si, numa atitude permanente de consagração de Portugal, não como um espaço onde há investimento estrangeiro para baixa escala salarial. E, portanto, aí também é muito importante olharmos esse espaço do seu plano estratégico. Por fim, uma área que é muito relevante e que muitas vezes não falamos, que é o terceiro ponto do plano estratégico, que é a substituição de importações por produção nacional. Isso também é muito importante para nós percebermos como é que podemos equilibrar as nossas contas. E aí a sua agência também tem feito um esforço muito significativo. Penso até que temos vindo a ter bons resultados, mas temos aqui um imenso campo para podermos articular as nossas empresas, para podermos somar empresas com objetivos diferentes, para podermos encontrar vocações, para podermos fazer este trabalho que tem vindo a ser feito. E, portanto, Sr. Presidente, não quero alongar mais, dizer o seguinte: o seu plano estratégico é, sob o ponto de vista da estratégia, e não vou colocar questões de aplicação do plano, nem questões de natureza tática, nem questões de natureza operacional, eu penso que ele encaixa naquilo que tem vindo a ser uma afirmação de Portugal transversal, afirmada, consequente e que, em muitas circunstâncias, não levanta dúvidas sob o ponto de vista da governabilidade e até sob o ponto de vista parlamentar. Muito obrigado.